Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do meu YouTube. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito das médias móveis de 200. Dentro do nosso operacional, nós utilizamos duas médias móveis de 200, uma aritmética, uma exponencial. E utilizamos nos diversos tempos gráficos que a gente utiliza, seja 2, 5, 15, 60 minutos e até no diário, tá? E o que eu gostaria de falar um pouco para vocês nesse vídeo? Os cenários e a nossa leitura, de maneira simplificada, né, obviamente, não de maneira tão aprofundada quanto a gente ensina no curso Start ou até mesmo na mentoria, mas de maneira que vocês possam entender e começar a olhar essas médias móveis de uma maneira um pouco mais diferenciada, beleza? E aí, obviamente, ajude você nos seus trades, tá? Então, galera, como eu falei, as minhas médias de 200 são essas duas aqui. A tracejada é a média móvel de 200 exponencial e a aritmética é essa contínua aqui. E qual que é o sentido, primeiro, de usar duas médias móveis? Galera, a gente entende que as duas médias móveis, tanto a exponencial quanto a aritmética, elas formam uma espécie de um range entre elas, um espaçamento aqui, ó, entre elas, tá vendo? Ó? Tô pintando aqui de amarelo. Acontecia muitas das vezes que a gente pegava alguns trades na primeira média, que normalmente é exponencial, estopava, acabava que ele buscava a aritmética, travava nela e aí sim entregava um movimento de reversão ou de trava que a gente estava esperando. Então, dado isso, a gente decidiu, optou usar as duas e trabalhar com esse conceito de range. O que interessa para a gente não é necessariamente a primeira 200 ou a segunda, mas sim as duas. Obviamente que elas estando próximas, assim, ó, como esse caso aqui, nos interessa muito porque reforça a região ali que as duas estão passando. E a leitura delas é basicamente essa. Por exemplo, a gente tem alguns contextos que as médias de 200 podem estar fazendo. A primeira é um contexto de inclinação, indicando tendência, tanto para queda quanto para alta. E o segundo contexto é um contexto de lateralização, em que elas vão estar flats. E aqui de cara a gente já vê essas duas situações, porque aqui você tem as duas médias descendentes inclinadas para baixo, né? Tanto é que aqui, ó, ele cravou essa média móvel e aqui a gente tem as duas médias de 200 flats, lateral. Olha como é que o preço fica em cada um desses cenários. Médias móveis de 200 lateral, o mercado vai ficar lateral. Médias móveis inclinadas para queda, fortemente inclinadas, como aqui, mercado que em tendência. Então isso impacta muito na nossa tomada de decisão, nos trades que a gente vai fazer. Porque se eu estou vendo um cenário em que eu tenho as minhas médias móveis de 200 lateral, flat, como elas estão aqui, por que eu vou querer ficar tentando operar continuidade de tendência se as médias móveis de 200 estão laterais? Percebe? Agora, se eu tenho uma estrutura em que a minha média móvel de 200 está descendente e as duas ainda estão juntos, como foi esse caso aqui, ó, pô, eu sei que a hora que ele chegar nessa média de 200, se aqui houverem mais confluências, isso daqui pode ser um ponto de trava importante para o mercado voltar a cair. É basicamente a lógica de uma correção na média de 9, de 20, só que nesse caso aqui, nas duas 200. Então, galera, sempre estejam observando as médias móveis de 200 nesses cenários. Pô, estão inclinadas para baixo ou para cima e juntas, o mercado está em tendência macro de queda ou de alta, né? A hora que o preço chegar nessa 200, ainda mais se ele chegar esticado pelo micro, esse pode ser um ponto de trava importante. Agora, as duas médias móveis estão laterais, estão flats e o preço está passando para cima e para baixo dela, atenção, porque o mercado provavelmente está lateral e se você ficar tentando operar continuidade nesse cenário, é complicado. Você até pode operar nesse cenário, mas aí você tem que operar extremidades, né? Então é comprar suporte e vender região de resistência. Se você tentar pegar a continuidade aqui para queda e estopar, pegar a continuidade para alta e estopar, continuidade para queda, tá vendo? Ó, como você pegar a continuidade você vai ficar sendo estopado? Vamos ver pelos 60 minutos. Olha que interessante isso daqui, ó. A gente nota que os 60 minutos, ele até vinha do movimento de queda aqui, com as duas 200 para baixo, só que elas estavam bem espaçadas. O nosso maior interesse é que essas 200 estivessem mais próximas aqui, ó, por exemplo.
Aí sim ia ser mais relevante para a gente. Agora, quando o índice aqui, ó, nos 60 minutos, lateralizou as médias de 200, olha o que o mercado está fazendo desde ontem, ó, jogando o preço para cima e para baixo. Claro, ele acabou passando a 200 aqui em cima, né? Mas ó como ele está deixando trava aqui e deixando trava aqui. Ou seja, lateralização por quê? Porque as duas 200 estão flat, estão laterais. Tá vendo? Vamos pegar um exemplo aqui do ouro agora, ó. Quero mostrar para vocês. Ouro. Olha aqui essas 200, ó. É que aqui o mercado, pelos 60 minutos, acabou não testando as 200. Mas essas 200 alinhadas, próximas, ascendentes, indicando continuidade altista. Se eu jogo isso daqui ó, no 15 minutos, olha aqui que interessante, ó. Olha isso daqui, ó, galera. Olha esse trade. Deixa eu só aproximar aqui a tela. Espera aí. Voltar aqui. Olha isso daqui, ó. Então o mercado, opa, estava em tendência de alta, entrou um fluxo de correção forte, as duas 200 estavam juntas, segurou na região delas, voltou a subir. Isso daqui, galera, é um paredão, tá? Essas 200 juntas, independente do tempo gráfico. Isso aqui é um paredão. Olha aqui também como segurou, ó, e ó, o movimento de alta que veio na sequência. Tá vendo? Então, sempre analise. Olha aqui, ó que interessante, ó. Ó as duas 200 flat aqui, ó. Ó as duas 200 flat lateral, ó. Tá vendo? O que o mercado faz quando as 200 estão laterais? O mercado também fica errático. Por quê? Porque as duas 200 estão laterais. Beleza? Então, galera, de maneira bem resumida, é dessa forma que a gente analisa as médias móveis de 200. Vamos pegar os ATEC, ó. Vamos dar uma olhada. Olha isso daqui, ó, de cara, ó. Não foi nem programado, eu só abri os ATEC aqui nos 60 minutos. Olha isso daqui, ó. Quando as 200 estão alinhadas, próximas e o mercado chega esticado nelas. O que você acha que a gente faz aqui? Se a gente tiver vendido, a gente vai sair nessa 200, mas sem sombra de dúvidas. Se a gente está de fora, essa 200 passa a ser um ponto de interesse para a gente comprar, objetivando minimamente um retorno aqui, ó, na 9 e na 20. Ok? Então, sempre fique atento às médias de 200, elas são importantíssimas no nosso operacional. Foi só elas, por exemplo, aquelas estavam ainda ascendentes, mas enfraquecer, né, a angulação delas, o mercado já deu uma enfraquecida. Vamos pegar mais para cá, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, média móvel de 200 flat, o que o mercado fica fazendo? Ó, as duas 200 estão flat aqui e ainda você tem a 500 passando por baixo. O mercado, ó, já fica lateral. De novo, aqui eu estou falando dos 60 minutos, então é um tempo gráfico grande, que dá para fazer até trade de continuidade, porque a gente está nos 60 minutos, né? Qualquer pernada de queda aqui que os 60 minutos possa fazer, vai andar bastante no micro ali, né? E se você estiver posicionado, você consegue pegar um bom movimento. Mas ó como o mercado já fica mais errático. É esse o ponto que eu quero trazer aqui para vocês no vídeo. Se você está falando de uns 5 minutos, é mais complicado, né? Vamos ver se a gente acha um exemplo aqui ó, nos 5. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. De novo, é um movimento macro, mas olha como as duas 200 aqui, ó, passando preço passando para baixo, para cima delas. Olha como elas ficam fazendo um zigue-zague aqui absurdo, ó, as 200, ó, tá vendo? Tá vendo? Olha as 200 do 5 aqui, ó, hoje de manhã em Usatec, ó. As duas 200 do 5 extremamente laterais aqui, ó. O que o mercado estava fazendo? Lateralização. Você vai pegar continuidade nesse contexto? Vai tomar bucha. O que tem que aguardar? Mercado sair da lateralização. Deixa eu até aproximar aqui, ó. O que você tem que aguardar? Mercado sair da lateralização, pullback, alinhar 9, 20, 50, 72, 200. Aí sim, pegar a venda aqui em cima, por exemplo, para uma continuidade baixista, se for o caso. Beleza? Então, galera, de maneira resumida, é assim que a gente utiliza as médias móveis de 200. Se você quer conhecer mais sobre isso, me chama aqui no meu Instagram que eu vou te apresentar o curso Start, que é meu curso para quem está começando no mercado, e lá eu me aprofundo um pouco mais nesse conceito
tanto das médias de 200 quanto das médias de 20, na média de 9, a de 50 também eu explico a leitura de cada uma dessas médias, como que a gente utiliza ela junto com outros cenários, outros contextos, beleza? Até a próxima, tamo junto.